Acharam a palavra? Olha o que vai dizer para nós a palavra, o tema proposto para nós hoje. Levanta-te para dizer-lhe tudo quanto te ordenar, não temas. Fala para o seu irmão, Deus quer te levantar hoje, né? Não é para você ter medo. Olha o que vai dizer a palavra para nós. Foi-me dirigida neste tema a palavra do Senhor. Antes que do seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois sou apenas uma criança. Replicou, porém, o Senhor: não digas, sou apenas uma criança. Portanto, irás procurar todos aqueles aos quais te enviar, e a eles dirás o que eu te ordenar. Não deverás temê-los, porque eu estarei contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. E o Senhor, estendendo-se em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: eis que coloco minhas palavras em teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. Neste tempo foi-me dirigida a palavra do Senhor: o que vês, Jeremias? E eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Viste bem, disse-me o Senhor, porque velo sobre a minha palavra, para que se cumpra. Pela segunda vez dirigiu-se a mim a palavra do Senhor, e assim falou: que estás vendo? Vejo, respondi, uma caldeira fervente, cujo vapor toma a direção norte-sul. Disse-me o Senhor: é do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra, pois vou convocar todos os povos dos reinos do norte, oráculo do Senhor. Eles virão e cada um estabelecerá um sólio diante das portas de Jerusalém, em torno de suas muralhas. Eu os condenarei pelos males que cometeram, por me haver abandonado, oferecendo incenso a outros deuses e adorado obra de mão humana. Tu, porém, cinge-te com o cinto e levanta-te para dizer tudo o que eu te ordenar. Não temas a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Quanto a mim, desde hoje faço de ti uma fortaleza, coluna de ferro e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e de seus chefes, diante do seu sacerdote e de todo o povo da nação. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque eu estou contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir esta palavra. Dá um beijo na santa e bendita palavra do Senhor. Santo Agostinho diz que quando beijamos as Escrituras, beijamos a face de Jesus, amém? Essa palavra, ela é muito rica em detalhes. Deus chamou o profeta Jeremias, assim como Ele nos chama hoje. E muitas das vezes somos nós que damos desculpas, achamos não ser capazes. Jeremias foi um profeta que atuou durante o período conturbado do fim do reino de Judá e a invasão babilônica. Ele é conhecido por sua mensagem de arrependimento, por prever a destruição de Jerusalém e pelo subsequente exílio da Babilônia. Sua vida foi marcada pela perseguição, mas ele perseverou na missão de transmitir a palavra de Deus. Mesmo em um ambiente totalmente conturbado, mesmo num ambiente onde
nós acabamos de ver nesse contexto, o povo iria para a Babilônia. Eu dizia, irmão Sabita, de atrás, veio uma grande pandemia, acabou com muitas situações, e o povo não voltou para Deus. Então esse é um momento conturbado, aonde Deus chama Jeremias. Jeremias significa Deus lança, Yahvé lança, Yahvé exalta. Então, irmãos, veja, a profecia, sua principal mensagem era um alerta contra a idolatria, contra a injustiça e o seu descumprimento da aliança com Deus, prevendo o julgamento divino através da invasão do Império Babilônico. Às vezes nós olhamos, Nabucodonosor foi um instrumento que Deus usou para corrigir o seu povo, mas eu quero dizer que nada acontece sem antes Deus avisar, irmão. Nada acontece sem antes o Senhor nos alertar, sem antes o Senhor mostrar para os seus servos. Fala para o seu irmão, você só precisa ser íntimo. Fala para o seu irmão, você precisa ser íntimo. Atento. E qual que era então o pecado de Israel? Era a desobediência, a idolatria de Judá levaram a quebrar a aliança com Deus. E hoje no nosso tempo atual, quantas coisas as pessoas colocam na frente de Deus? Idolatrando dinheiro, idolatrando um clube, idolatrando um artista. Hoje então se alastrou mais ainda essa idolatria, e a aliança com Deus parece que se perdeu no meio desse caminho. É verdade ou não é, irmãos? Nós estamos, parece ser tão atual para nós essa palavra. E qual foi então a consequência? Jeremias anunciou que Deus traria um julgamento severo através do inimigo do norte, resultando na destruição de Jerusalém e no exílio do povo. Imagina, irmãos. Eu sempre digo, às vezes eu faço algumas viagens, é gostoso ficar em hotel, né? Gostoso, bom demais, mas nada melhor que às vezes a casa da gente, é ou não é? Deixa meu colchãozinho igual a canoa mesmo, é lá que eu gosto de me descansar. Agora imagina você ser tirado deste lugar, levado para a terra distante de tudo aquilo que você imagina, escravizado. Então Jeremias se levanta para dizer para o povo que isso iria acontecer. Aí eu pergunto para você, será que Jeremias era querido pelo povo? É ruim, é ruim, meu irmão. Jeremias, ele falava e o povo queria pegar ele pela garganta, meu irmão. Lá em Jeremias 29, o povo, porque os outros profetas, falsos profetas, falavam assim para o povo assim, ó, irmão, fica tranquilo, tudo vai passar, viu? Ah, isso aqui é passageiro, nós já estamos voltando para a nossa casa. Aí o profeta Jeremias vem e fala assim, ó, o Senhor manda dizer que vocês vão ficar 70 anos no exílio. Às vezes, irmãos, nós queremos ouvir profetas que falam para nós o quê? Ei, Deus está abrindo uma porta para você, é ou não é, irmãos? Mas quando um profeta se levanta e fala, ei, se arrependem, arruma a vida, hein? Mudem. Não gostei desse irmão, mas não gostou mesmo. Então imagina só, irmãos, o sentimento de Jeremias, que foi levar para um povo aquilo que o povo não queria ouvir. É bom demais quando os irmãos profetizam, pensam em nossa vida, mas quando o irmão começa a falar que nós precisamos mudar dela, que nós precisamos nos arrepender e voltar para o Senhor de coração, não gostei da pregação do irmão. O irmão é meio... Fala para o seu irmão, abre o seu olho, fala para ele, abre o seu olho. Jeremias testemunhou a queda de Jerusalém e a deportação do povo para a Babilônia em 586 a.C., um evento que ele havia previsto. É João 16, o próprio Jesus vai dizer
a respeito do Espírito Santo, ele vos falará das coisas que virão. Nada acontece, Deus não nos avisou. Só que às vezes a gente não quer ouvir, ou finge não ouvir, não é verdade? Veja comigo agora, pega comigo o chamado de Jeremias, o verso 1. Foi-me dirigida neste tema a palavra do Senhor, antes que do seio fosses formado, eu te conhecia, antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Às vezes nós achamos que, porque nós viemos ao grupo de oração, Deus nos chama agora. Nós temos um pensamento às vezes pequeno, perto daquilo, da grandeza dele, irmãos. Antes, Deus nos conhece antes. E eu lia uma frase que há 2 momentos mais importantes da nossa vida: é quando nós nascemos e quando nós entendemos o propósito de estarmos aqui. Cada um de nós temos uma missão, cada um de nós, e por isso que nós, e eu como cristão, acredito piamente que Deus tem um plano na vida de cada ser humano. Madre Teresa de Calcutá, uma vez, um repórter falou para ela assim: por que você não ora tanto para Deus, para que tenha a cura da AIDS? Tinha muitas pessoas morrendo de AIDS. Sabe o que ela respondeu? Ela respondeu assim para aquele repórter: eu já pedi e ele já me respondeu. Ele disse que ele já enviou, mas que vocês abortaram ele. Você entendeu isso? Por isso que nós somos contra abortos, porque cada alma que Deus envia a esta terra, Deus, ele tem um propósito. Quantas curas, quantas pessoas que estava dentro de um plano que mudaria toda a nossa saúde, que Deus já enviou, irmãos. E nós vemos bandeiras sendo levantadas. Fala para o seu irmão: cuidado, irmão. Fala para o seu irmão: cuidado, hein? Deus já escolheu antes, hein? Antes que do seio fosse formado, ele já nos designou. E assim ele fez com Jeremias. Assim o Senhor se revela a ele e fala: antes que do seio fosse formado, eu não fiz profeta só para Israel, eu te fiz profeta para o Brasil, eu te fiz profeta para as outras nações, Jeremias. Você está entendendo? E olha agora no verso 6 comigo. E eu respondi: olha ele, e veja se não tem um pouco de nós aqui. Tem, irmão? Tem um pouco de nós aqui. Nós damos desculpa, irmão. Olha o que ele vai responder no verso 6. E eu respondi: ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Fala para o seu irmão: para de dar migué. Fala para o seu irmão: para de dar migué. Se ele nos envia, ele vai bancar, irmão. Sabe por quê? Olha a desculpa de Jeremias. Às vezes a gente fala: ah, Senhor, eu gosto de Jeremias, eu não sei falar. Essa desculpa Jeremias já deu, amém, irmão? Nós não podemos mais, porque criança não gera filho. Deus não dá arma na mão de criança. O que nós precisamos ter é peito de dizer: Senhor, então me envia, Senhor. Talvez, é claro, Jeremias fosse muito jovem, inseguro, mas o Senhor, ele quer chamar eu e você a parar de dar desculpa e fazer aquilo que ele quer que eu e você faça. Ele quer nos enviar, irmão. Mas às vezes nós somos tão limitados e ficamos dando tanta desculpa: eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo, eu não posso porque eu tenho um compromisso assim, eu não posso porque eu tenho minha caminhada da tarde, eu não posso porque eu tenho academia, eu não posso por tantos motivos. Fala para o seu irmão: para de dar migué. Fala para ele: para de dar migué. Está na hora de nós assumirmos aquilo que Deus quer. E por isso que Deus chama a atenção de Jeremias. Veja comigo o verso de número 7. Replicou, porém, o Senhor: não digas isso.
Não digas isso. Olha o que o Senhor vai dizer: não diga sou apenas uma criança. Portanto, irás procurar todos aqueles aos quais eu te enviar, e a eles dirá que eu te ordenar. Você não vai precisar fazer nada, você só vai replicar o que eu mandar você fazer. Que capacidade nós precisamos ter, irmão? Nenhuma, irmão. Que faculdade nós precisamos ter, irmão? Nenhuma. Porque quando Deus fala, irmão, ninguém, nada pode conter aquilo que Deus falou. Jeremias é o que eu dizia para vocês? Yahvé lança. E quando Deus ele fala, irmão, quando Deus ele fala, pode ser quem for, pode ser um sacerdote, pode ser quem for. Quando Deus ele manda eu e você dizer, a graça acontece, amém, irmão? Mas agora, o que nós precisamos então fazer? Parar de dar desculpa. Nós somos limitados. Mas é falar o que ele mandou falar. Pergunta se você tem boca, pergunta se você tem uma bocona aí. Então fala. Coisa simples. Aquilo que Deus tocar no nosso coração, nós precisamos então falar, porque é Deus que diz: olha, você vai falar o que eu te ordenar, Jeremias. Não deverá, olha o que o Senhor fala para ele, verso 8: não deverá temê-los, porque estarei contigo para livrar o oráculo do Senhor. Estou contigo. Por que nós temos medo? Porque a gente acha que nós, como a irmã dizia no Salmo, uns põem a sua confiança no cavalo, outros nos carros, mas olha o que o salmista vai dizer: minha força está nele. E às vezes a gente fica inseguro porque a gente acha que está com a nossa força, irmão, e não está na nossa força, está no querer dele, e ele está conosco. Fala para o seu irmão: Deus vai bancar você. Deus te banca, irmão. Deus vai bancar, irmão. Nós precisamos hoje sair deste lugar sem medo, irmão, sem medo no coração. E o Senhor, estendendo em seguida a sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: eis que coloco minhas palavras em teus lábios. Olha que promessa. Fala para o irmão: segura essa promessa hoje. O Senhor está tocando nos seus lábios hoje, irmão. O Senhor hoje está tocando nos meus lábios. Vocês lembram quando Isaías vai dizer assim, quando ele vê a glória de Deus, ele vai dizer, dar uma desculpa, como eu e você damos, como Jeremias deu. Ele vai dizer: ah, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem de lábio impuro, eu convivo no meio de um povo de lábio impuro. O que o anjo fez? Patenaz foi lá e purificou. O que Deus pode fazer por mim, por você, Ele está fazendo, Ele está tocando nos nossos lábios nessa noite. Assim como Ele fez com Jeremias, Ele está tocando. Veja, o Senhor estendeu em seguida a mão e tocou-me na boca, e assim me falou: eis que coloco minhas palavras em teus lábios. Vê, hoje te dou, repita comigo, poder. É isso que Deus está nos dando hoje. Poder da palavra, irmão. Semana eu conversava com um menino que trabalha comigo, e ele falava para mim: Rodrigo, eu vi um experimento muito interessante de duas plantas no mesmo lugar, e para uma planta todo mundo passava e lançavam bênçãos sobre aquela planta, e na outra todo mundo dizia: isso é feio, isso é horrorosa, isso é só coisas ruins, sabe? Qual que murchou? Aquela que proclamavam coisas ruins sobre ela. Murchou, irmãos. Então nós temos poder aqui, ó. Aqui nós revivemos o irmão, mas aqui também nós matamos os irmãos. Então o que o Senhor está dizendo para ele hoje: hoje eu te dou poder sobre as nações, sobre os reinos, para arrancar, demolir, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Olha que promessa linda e que responsabilidade. O Senhor diz: dou-te poder. Fala para o seu irmão: Deus te deu poder. Poder para falar, poder para transmitir, poder para arrancar, poder para demolir, poder para arruinares, e poder para destruir, poder para edificar e poder para plantar.
Fala para o seu irmão: cuidado quando você abre sua boca. Fala para ele. Primeira coisa que o Senhor falou para ele: você vai arrancar. Arrancar significa, representa a ideia de remover ou eliminar algo que foi enraizado. Neste caso aqui, que o Senhor estava dizendo para Jeremias, era do pecado de Israel. Que Deus estava dizendo para ele: você vai arrancar, com as suas palavras você vai arrancar tudo aquilo que foi enraizado pelo pecado. Veja o poder da palavra, irmão. Repita comigo: arrancar. Segunda coisa agora, demolir. Olha, demolir, derribar, refere-se a desmantelar estruturas e sistemas que vão contra a vontade de Deus. Você vai demolir, derrubar sistemas, se você usar os teus lábios. Essa é a promessa que Deus está fazendo para nós nessa noite. Sistemas que vão contra a vontade de Deus. Quem quer, diga eu quero, Senhor. Quando o Senhor diz para ele: olha, Jeremias, você vai destruir, isso implica em uma ação intensa de eliminação, enfatiza a severidade do juízo divino, irmãos. Mas ele também vai dizer: você vai edificar, Jeremias, quando você falar. Edificar indica o ato de construir ou restaurar, mostrando a esperança de um novo começo subsequente à destruição. Fala, Senhor, vai cair. Deus vai levantar. Jerusalém seria destruída, mas o mesmo Deus que permite a destruição é o Deus que edifica, que constrói. Amém, irmão? Quero que você aplaude o Senhor por isso. Aplauda Ele por isso. E às vezes Ele fez isso na minha vida, Ele fez na sua. Ele derrubou tantas coisas na minha vida. Um menino soberbo, orgulhoso, quebrou eu nas pernas, quebrou minhas estruturas, mas me edificou um homem novo. E assim é com você, assim é com cada um de nós. Veja o poder, olha onde Deus nos envia, irmão, para demolir, para arrancar do pecado aquele que está. Olha o poder que nós temos nos nossos lábios. O próprio Jesus diz: olha, a boca ela fala daquilo que o que, irmão? O coração está cheio. O que o nosso coração está cheio, irmãos? Essa é uma noite de reflexão para nós diante desta palavra. O que o nosso coração está cheio? Às vezes está cheio de fofoca, às vezes está cheio de intriga. Nós estamos mais destruindo vida do que edificando para o Senhor. É dura a palavra, mas é a palavra de Deus. E o Senhor diz para ele assim: olha, plantar. Eu te dou o poder dos seus lábios, você plantar. Plantar, usado aqui de maneira figurativa, sugere a ideia de fazer algo novo crescer, simbolizando a restauração do que foi perdido, irmão. Fala para o Senhor: você está a fim de plantar? Olha para ele. O que nós precisamos fazer é jogar semente, não é? Que Jesus nos ensina na parábola do terreno bom. E nós lançamos por onde a palavra de Deus? Pelos lábios, irmãos. Nós precisamos proclamar as maravilhas do Senhor. Veja agora o verso de número 11 comigo. Neste termo foi-me dirigida a palavra do Senhor. O que vê, Jeremias? O Senhor dá duas visões para Jeremias. Primeiro o Senhor diz para ele: o que você está vendo, Jeremias? O que vês, Jeremias? E eu respondi: eu vejo um ramo de amendoeira, Senhor. A pergunta que Deus faz a Jeremias não é meramente uma retórica, é um convite à percepção e à compreensão da visão que lhe é dada. Um ramo ou uma vara de amendoeira simboliza a vigilância, sugere que Deus está pronto para cumprir a sua palavra e a revelação de Deus através de uma coisa tão comum. Deus mostra uma amendoeira para ele.
florescendo. É uma alerta de Deus, falou: estou pronto para cumprir aquilo que eu disse. Estou pronto. A vara destaca a intimidade da comunicação divina. Deus usa elementos conhecidos para transmitir verdades profundas. A escolha da amendoeira também ressalta a ideia de renascimento e a proximidade da justiça divina, que se aproxima, alertando o povo de Israel sobre a importância de estar alerta à mensagem profética. O que Deus disse vai se cumprir, amém? Deus deu uma visão para ele, falou para ele: já está pronto, já está florescendo aquilo que eu estou dizendo para você. Mas eu quero te enviar. Mas e você, quer ser enviado? Essa é uma grande pergunta que nós precisamos fazer no nosso coração nessa noite. Nós estamos dispostos a parar de dar desculpas ao Senhor e fazer o que tem que ser feito? Viste bem, disse-me o Senhor, porque velo sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Isaías 55: como a chuva e como a neve cai, ela não volta para o Senhor sem antes ter surgido o efeito necessário. Assim é a palavra do Senhor. Tudo o que Ele disse vai se cumprir. A segunda visão é a sentença de Deus para o povo, por sua rebeldia, por sua falta de justiça, por sua índole. O que você está vendo agora, Jeremias? Agora eu vejo um caldeirão fervendo. Era os babilônios que estavam vindo, que ia tirar aquele povo do lugar de conforto deles, que ia aprisionar eles lá, que ia destruir a realidade que eles viviam, porque o povo estava longe de Deus. Deus não faz isso para nos perder não, viu, irmão? Porque Ele é amor, mas Ele corrige. O grande problema é que nós só queremos, sabe, e isso, quando eu estudava, eu lia Jeremias, o povo ali, ele estava longe. Na igreja eles eram perfeitos, cumpriam os preceitos, mas da porta para fora, aquele povo estava longe de Deus, cometendo injustiças, cometendo tantas atrocidades. E por isso que Deus deu uma correção, deu uma ataca neles. E às vezes Deus dá uma ataca em nós também, não para nos perder, mas para que eu e você arrependa de coração, para que eu e você mudemos nossa vida, mudemos a nossa visão, entender que Deus nos chamou para pregar mesmo num ambiente adverso. Mas precisamos o que? De coragem, irmão. Pela segunda vez dirigiu-se a minha palavra do Senhor: que estás vendo? Vejo, respondi, uma caldeira fervente, cujo vapor torna na direção norte e sul. Disse-me o Senhor: é do norte que vai transbordar a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Pois vou convocar todos os povos dos reinos do norte, oráculo do Senhor. Eles virão e cada um estabelecerá seu sólio diante das portas de Jerusalém, em torno das suas muralhas e todas as cidades de Judá. Olha o que o Senhor vai dizer no verso 16: eu os condenarei pelos males que cometeram, por me haverem abandonado, ofertando incenso a outros deuses e adorando a obra de suas mãos. Esse era o pecado do povo de Israel, e é o mesmo pecado que hoje estamos cometendo. Se você disser, irmão, que tem uma pedra que cura lá no Japão, seu irmão vai lá adorar aquela pedra. As pessoas estão confiando no bolso, as pessoas estão confiando nas falácias, nos youtubers da vida, mas não estão dando mais créditos à palavra de Deus. E Deus, Ele vai quebrar mesmo a perna, não porque Ele não ama, pelo contrário, porque pai, eu sou pai, irmãos. Você acha que eu não tenho que botar meus filhos de castigo? Nunca bati nos meus filhos. A Bruna que dá uma taquinha nele de vez em quando, é a mãe que tem que dar uma pressão.
Mas Deus, aquele que ama corrige. Deus queria corrigir o povo, para o povo entender. Então veja o cenário que Jeremias tinha que pregar. O povo, quando está em dificuldade, o que ele quer ouvir? Que vai passar, não é? Sim ou não? Aí o que Jeremias falava? Não vai passar não, vai piorar. Mas quando Deus manda falar, irmão, nós não podemos fazer nada, amém? Tu porém, olha, veja o verso 17 aqui, eu vou ir finalizando, amém? Essa palavra poderia ficar aqui a noite toda, mas olha o que vai dizer o verso 17, que é o direcionamento do tema qual o Senhor passou aos amados irmãos deste núcleo do grupo de oração. Tu porém, cinge-te com o teu cinto, levanta-te para dizer-lhe tudo quanto eu te ordenar. Não temas a presença deles, senão eu te aterrorizarei à vista deles. Fala para o irmão, agora vai pegar. Fala para o irmão, agora vai pegar. Eu aprendi uma coisa com um grande pregador da palavra, que vai dizer que Deus opera quando o homem coopera, né? Deus opera, repita comigo, Deus opera quando o homem coopera, amém? Então nós temos que ser obedientes, amém? Primeira coisa que ele vai dizer, primeira coisa aqui, o Senhor disse a Jeremias: cinge-te. Isso significa esteja de prontidão, esteja preparado para combater, esteja atento. O soldado ficava cingido por uma batalha. Cinge-te. Carça caindo, na hora que você for correr, irmão, vai cair, você ainda vai passar vergonha. Então cinge-te, esteja firme, de prontidão para o bom combate, para sair correndo, para combater. Primeira coisa que o Senhor fala para ele: esteja de prontidão, cinge-te. Segunda coisa, levanta-te. Uma palavra que quer uma resposta imediata. Se Deus manda nós nos levantar, nós temos que fazer o quê? Levanta. Porque se nós ficar sentado dando desculpa para Deus, nada vai acontecer. Deus conta com você. Deus conta com você. Essa foi uma música nossa, né? Deus conta com você, por isso te escolheu e te deu uma missão. É preciso prosseguir, proclamando sempre seu nome. Então fala para o seu irmão: levanta, irmão, é hora de nós levantar. Quando Deus fala levanta-te, filho de Deus. Terceira coisa é falar. Levanta, cinge-te, levanta, vai falar. Vai falar o que Deus mandar. Não é falar o que você quer falar, é falar o que Deus quer que você fale. E se nós somos obedientes a Deus, nós não vamos errar. E a quarta coisa é não temer a presença deles. Como eu dizia para vocês aqui, Jeremias estava num ambiente bem desfavorável para pregar, sim ou não? E o Senhor está falando: você não tem uma presença deles, não, pode falar o que eu estou mandando. Quantas prisões ele passou? Uma das tradições vai dizer que ele morreu apedrejado, irmão. Mas eu prefiro morrer apedrejado, fazendo a vontade de Deus, do que morrer rei no meio de um povo que não quer Deus. É decisão, irmão. Seguir o Senhor é uma decisão que nós não podemos. Tudo isso, se não for obedecido, levado à risca, tem uma gravíssima consequência, diz o Senhor: eu te aterrorizarei na presença deles. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias aqui? Ou você segue o que eu estou dizendo, ou senão você vai ficar comerciando para eles. Fala para o irmão, vixe, fala para o irmão, vixe. 1 Reis, capítulo de número 13, vai contar a história de um profeta. Deus falou para o profeta: você vai lá no rei e você vai dizer o que eu mandar você dizer. Você vai aí, não vai comer, não vai beber, não vai fazer nada, e vai voltar sem comer, sem beber, sem nada. Ele foi lá, proclamou para o rei,
Chegou na volta um outro profeta, falou: vão lá em casa, também sou profeta de Deus, vão lá comer comigo. Ah, eu sei o fardo. Diz que ele foi lá na casa do profeta e comeu. No meio do caminho um leão devorou ele, irmão. O que Deus tinha falado para ele? Não vai comer, não vai beber. E ele se infartou na casa do outro profeta. Olha o que o Senhor está dizendo, Jeremias: não tema eles não, porque senão eu vou te aterrorizar na presença deles. Irmãos, essa palavra ela é muito forte para nós, irmão. Mas olha a promessa de Deus. Quando que Jeremias, então ele começa a profetizar? Quando Josias morre, que era o rei. E olha aqui, os reis posteriores ao rei Josias, após a morte de Josias, seus sucessores eram Joaquim, Jeoaquim e Zedequias. Eles não seguiram a Deus. E Jeremias continuou seu trabalho mesmo em meio à grande oposição. Fala para o Senhor: não para de trabalhar, irmão. Mesmo que houver oposições, não podemos deixar de fazer o que Deus nos ordenar, para não sermos aterrorizados pelo Senhor. Jeremias entendeu perfeitamente. Há uma promessa para quem é obediente, mesmo em meio às diversas contrariedades, irmão. E eu termino aqui, pega comigo o verso 18 e o 19, e eu finalizo aqui. Peço até perdão aos amados irmãos, já passei 3 minutinhos, mas eu finalizo lendo essa promessa de Deus que é para mim e para você. Se você for obediente, se realmente nós quisermos pagar um preço, olha o que vai dizer o Senhor para Jeremias e para mim e para você hoje: quanto a mim, desde hoje faço de ti o que? Uma fortaleza, coluna do que? De ferro, e muro de bronze, erguido diante de toda a nação, diante dos reis de Judá e seus chefes, diante dos seus sacerdotes, diante de todo o povo, de toda a nação, diante de toda a coordenação. Deus está dizendo para mim e para você: se você for fiel a mim, obediente a mim, eu farei de ti uma fortaleza, um muro de bronze, uma coluna de ferro. Sabe o que é isso? Tenta destruir isso, tenta derrubar isso, irmão. Tenta derrubar. O Senhor está dizendo: se você for fiel a mim, eu farei de ti um muro, uma fortaleza, uma coluna erguida. Eles te combaterão, mas não conseguirão vencer-te, porque eu estou contigo. O Senhor está contigo, irmão. Por que nós temos medo? O Senhor está contigo para livrar-te, oráculo do Senhor. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Fala: o Senhor está comigo. Por que eu tenho tanto medo, Senhor? Perdão, Senhor, dos meus medos. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu dei desculpa. Perdão, meu Senhor, pelas vezes, Senhor, que eu não entendi que o Senhor já havia me escolhido no ventre materno. Vai entrando você em juízo com o Senhor, vai você dando uma resposta para o Senhor, vai você dizendo para o Senhor nesta noite, de todas as desculpas que nós temos, de todas as vezes que nós não olhamos como verdade, das vezes que nós não olhamos as visões que Deus nos deu, das vezes que nós descreditamos a palavra de Deus, das vezes que nós achamos que não vai se cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Levanta-te, irmão, nesta noite, para dizer tudo aquilo que Ele mandar você dizer. Cinge-te, porque o Senhor quer fazer de nós homens e mulheres renovados, homens e mulheres que destroem o pecado, homens e mulheres que derrubam sistemas, homens e mulheres que entregam a sua vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, vai dando uma resposta para o Senhor nesse momento. Deixa os irmãos ministrar uma canção ao coração. Vai entrando em juízo com o Senhor. Volta.
Deixa o Senhor te usar. Antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi e razão de minha te objetiva proclamarás. Veio lutar, veio pra arriscar, ai te ensinar.